Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao 17. Nós vamos ler a carta à igreja de Pérgamo. O livro do Apocalipse, ele é por si só uma carta, mas é uma carta com cartas dentro dele. A carta à igreja de Pérgamo é a terceira carta que compõe aqui essa grande introdução do livro do Apocalipse, que toma seus 3 primeiros capítulos. Nós estamos no capítulo 2, a carta para a igreja de Pérgamo, e a terceira carta que nós vamos trazer às nossas vidas como uma carta para nós. A ideia é olhar como Manaim é cada uma dessas igrejas, considerando que essas cartas foram escritas a igrejas locais específicas, mas também a todas as igrejas da Ásia Menor e a todas as igrejas posteriores do livro do Apocalipse. A Manaim é Pérgamo também, e por isso Manaim tem que aprender com essa igreja que em breve enfrentaria luta. Uma igreja que enfrentaria luta sem demora. Apocalipse 2, 12 e diante diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo era uma cidade também muito importante da Ásia Menor. Pérgamo tem um nome que lembra pergaminho, justamente porque a tradição argumenta que foi naquela cidade que os pergaminhos foram inventados. Era uma cidade também rica, também razoavelmente poderosa, mas que era conhecida por pelo menos 2 fatores principais. Primeiro, porque era lá que ficava a sede do poder imperial romano naquela província na Ásia Menor. O procônsul, o líder romano daquela região, habitava em Pérgamo. Além disso, era um local de profunda adoração a outras divindades. Você tinha diversos deuses sendo adorados, havia ali um grande altar em honra a Zeus, principal deus do panteão romano. Havia ali um templo de adoração ao deus da medicina, que tinha rituais de cura, que envolvia se deitar no seu templo e ter serpentes andando por cima do seu corpo, mas era ali que se manifestava de forma mais intensa a adoração imperial romana. É uma igreja que enfrentou terríveis perigos externos. Havia perseguição, uma perseguição que redundou na morte terrível de um dos cristãos daquela igreja. Mas não era de fora que vinha o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo vinha de dentro. As grandes batalhas daquela igreja não era sobreviver diante da perseguição que redundaria em morte oriunda dos romanos. O grande desafio era sobreviver aos líderes de dentro da igreja que guiavam a igreja para outro caminho. De membros da igreja que seguiam um caminho de pecado. A promessa é que há um Cristo que tem uma espada, que daqui a pouco vem até nós, com uma espada que será usada não contra os romanos, mas contra os de dentro da igreja de Deus.
É isso que o texto começa dizendo no versículo 12, quando fala desse Cristo que possui uma espada de juízo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Cristo é aquele que tem a espada. O termo espada era um termo usado para juízo. Romanos 13, quando fala do governo vindo contra os malfeitores, usa essa linguagem do poder da espada. Espada era um símbolo político muito forte que representava o reino e o poder de Roma, de modo que uma espada larga, que era usada pelos cavaleiros romanos, representava como símbolo o próprio poder e a autoridade romana. Se o procônsul daquela região habitava em Pérgamo, ele habitava com espadas muito poderosas, com um poder de exército debaixo da sua mão, e essa espada, usada para decapitar os prisioneiros, era uma espada que deixava todos debaixo do punho de ferro da autoridade política. Jesus está mostrando que há uma espada acima de todas as espadas. Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele é aquele que tem um poder político superior aos poderes políticos humanos, porque ele virá com juízo. A linguagem de espada é uma linguagem de juízo. E irmãos, como perdemos quando esquecemos que Jesus também é juiz. Ele também vem para julgar. Ele também vem com espada afiada de 2 gumes. É a linguagem para uma espada grande, que corta dos 2 lados, que tem um fio que corta para ambos os lados. É uma espada poderosa, forte, usada em batalhas. Você tinha que ser um cavaleiro forte para brandir uma espada como essa. E essa é a espada que sai da boca de Jesus. É a espada que é descrita no começo do livro do Apocalipse como a espada que sai da boca desse Cristo que vem para julgar. Gostamos da imagem do Cristo que é perdoador. Somos salvos por isso. Gostamos da imagem do Cristo que é amoroso. Somos salvos por isso. Mas diante de um mundo que nos odeia, diante de um mundo que nos persegue, diante de um mundo cheio de homens poderosos que usam o seu poder para subjugar a igreja, é importante lembrar que Cristo é juiz. Que Cristo voltará com uma espada muito mais poderosa que a espada romana. Essa é uma linguagem de libertação de oprimidos. De pessoas que são oprimidas pelo poder do governo, oprimidas pelo poder dos perseguidores, oprimidos por aqueles que tentam destruir a vida da fé, tentam destruir a igreja, tentam impedir a pregação do evangelho. Há um Cristo que virá com poder de espada. A espada não está na mão de Roma, a espada não está na mão do legislativo, do judiciário, do executivo. A espada não está na mão de quem tem a maior arma. A espada não está na mão de quem tem mais força física. A espada não está na mão de quem tem mais poder financeiro. A espada sai de Cristo Jesus, que virá para colocar cada um no seu devido lugar, que virá punir os poderosos que usaram do seu poder humano contra a igreja. Lembrarmos de um Cristo que é juiz é lembrar que nós temos uma paz que nos é prometida por aquele que virá dar ordem para todas as coisas. Esse mundo é um caos, irmãos. É uma bagunça de gente se impondo contra gente, de poderosos se impondo contra outros menos poderosos. Há um Cristo que tem uma espada na sua mão. Por que era importante para esses homens lembrar de um Cristo que vem com espada? E é porque esses homens enfrentavam inimigos externos muito poderosos. Eles habitavam no local onde estava o trono do diabo. Olha que linguagem poderosa. O verso 13 diz: conheço o lugar onde você mora. Você já deve ter ouvido esse tipo de coisa, não é? Se você mora naquela região que nós chamamos de o vixe, e aí você mora onde? Eu moro em tal lugar. E a resposta é vixe. É porque a pessoa conhece onde você mora. Sabe que não é um lugar fácil de andar. Sabe que quando chegar lá ele vai tirar o capacete, ou então vai baixar os vidros do carro, ligar a luz interna, porque é um lugar perigoso. Talvez dominado pelo tráfico, talvez dominado por alguma facção. Aqui Jesus conhecia o lugar que eles moravam. Conheça o lugar onde você mora. É um lugar dominado pela facção? É um local dominado pelo tráfico? Muito pior. É o lugar onde está o trono de Satanás. Querido, você acha que Satanás reina onde? Você acha que o diabo tem sua morada onde? Não, o diabo está no inferno, você diz. Mas quando Satanás encontra Deus no livro de Jó, ele diz: eu venho de rodear a terra. Há uma força maligna que está atuando nos filhos
da desobediência e que age fisicamente nesse mundo. O diabo existe, não sei se você sabe disso. O diabo existe e ele intenta contra o povo de Deus. Sei que você conserva o meu nome, diz o texto, e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Ele disse que aquela cidade era o lugar onde estava o trono de Satanás, que era a cidade onde Satanás habitava. O que isso significa? Os teólogos vão brigar muito a esse respeito, mas a ideia mais aceita hoje é que isso significa que o Império Romano tinha sua principal atuação naquela cidade. O procônsul romano, responsável pela província da Ásia, habitava em Pérgamo, e a habitação do diabo estava atrelada à presença de forças políticas que eram idolatradas pela cidade. A cidade de Pérgamo era um local que não era simplesmente uma província romana. Era um ambiente de profunda idolatria ao poder romano. Aquele era o lugar onde a adoração a César se tornou mais intensa nos tempos do Novo Testamento. Veja, na Grécia Antiga, as relações entre política e religião eram muito íntimas, ao ponto de existirem templos públicos de adoração aos líderes civis. Você pode, às vezes, acusar um colega de ser idólatra de político. Tu idólatra o político A, tu é idólatra do político B, tu é gado do político A, gado do político B. Mas veja, nós aplicamos isso no sentido interno, do coração, de uma devoção que se dá na alma. Para esses homens era muito mais do que isso. Havia igrejas, templos, em que você ia prestar culto, adoração, orações, reverências a César, ao líder civil, interpretado como Deus. Há uma série de inscrições, seja no primeiro triunvirato romano, no segundo triunvirato romano, que eram as dinastias de 3 homens que juntos governavam Roma. Eles recebiam a adoração como divindades, tratadas como divinos, como deuses, como trazedores do evangelho e da boa nova. Os homens eram tratados como filhos do Deus vivo, aqueles que superaram os deuses do Olimpo, e várias outras linguagens que eram usadas para descrever esses homens que recebiam adoração. Há um trecho de um livro escrito em 121 depois de Cristo, chamado A Vida de César, onde um homem chamado Suetônio escreve uma biografia de Júlio César e dos 11 imperadores do Império Romano que seguiram daí. E ele fala sobre Domiciano, um dos imperadores daquele tempo, dizendo o seguinte: sem menos arrogância, Domiciano começou da seguinte maneira, ao emitir uma carta circular em nome de seus procuradores: nosso mestre e nosso Deus dizem que isso seja feito. Um líder civil se apresentando como mestre e Deus. Essa era a imagem, era o rótulo que era elencado para si diante desses homens. Isso é muito poderoso, porque quando Paulo escreve que Jesus é o único Kyrios, que a gente traduz em nossas Bíblias como único Senhor, ele está escrevendo uma declaração profundamente política. Porque os homens romanos, os procônsulos romanos, o próprio César, eram tratados como Kyrios, como senhores. Era uma designação extremamente comum a César. Todos os cidadãos romanos reconheciam César como Senhor. Paulo escreve pelo menos 220 vezes que Jesus é o Senhor. E não parece ser uma escolha despretensiosa de palavras. O apóstolo sabia que ele estava criando uma oposição direta à adoração do espírito do imperador. Ao dizer que Jesus é Senhor, Paulo está fazendo uma declaração doutrinária e teológica, mas também social e política. O imperador não seria divino, o imperador não receberia devoção. Diante daquela cidade, onde a adoração ao imperador era mais intensa, onde o procônsul romano, o representante dele, estava lá, havia naquele lugar a habitação do diabo, o trono do próprio Satanás, porque era ali que a adoração aos líderes civis melhor se manifestava. A idolatria política, irmãos, representava a atuação mais profunda do diabo no mundo naquele momento. E como não seria, se a própria vinda do anticristo, em Apocalipse 13, seria um líder civil recebendo adoração como se fosse o próprio Deus. Você pode idolatrar seu time de futebol, você pode idolatrar um artista de cinema, você pode idolatrar uma musicista que você gosta muito,
Você pode idolatrar um marido, um namorado, os seus filhos. Tudo isso é pecado. Mas é na adoração política que se manifestará o Apocalipse e a vinda da besta que sai do mar. Essa é a atuação mais profunda dos anseios humanos se manifestando de modo demoníaco. O pastor Rômulo Monteiro resume isso de modo muito inteligente. Ele diz: quando homens são adorados, Satanás é entronado. Satanás estava sendo entronado naquela cidade, porque era ali que se manifestava com mais força a atuação do diabo. Você acha que o diabo mora no inferno? O diabo mora nessa terra. O diabo mora onde a idolatria se manifesta. O diabo mora onde nós elencamos homens a uma posição que é divina. Respeito profundamente nossos irmãos presbiterianos, amilenistas, reformados, que acreditam que o milênio de Apocalipse 20 não é literal, que Satanás já está preso de alguma forma. Aqui Satanás habita e reina sobre alguns lugares. Satanás existe, ele tem um trono atuante nesta terra agora, e ele tenta destruir o povo de Deus. Tenta destruir o povo de Deus de algumas formas. Uma das formas é nos matando, é tirando a nossa liberdade política, é tirando a nossa liberdade social, é dando cabo da nossa vida. O texto diz que esses homens conservaram a fé, mesmo nos tempos, mesmo quando Antipas foi morto. Não sabemos nada sobre esse Antipas, mas há uma tradição posterior que vai argumentar que esse Antipas foi um cristão que, por se recusar a adorar a César e se posicionar contra o paganismo, foi morto dentro de um touro de bronze. Era uma prática de tortura muito terrível, que eles tomavam um touro de metal, colocavam um homem dentro daquele touro, que era oco, e então acendiam chamas debaixo daquele touro e assassinavam a pessoa, literalmente assada dentro do touro. E os gritos da pessoa dentro do touro eram interpretados como um próprio mugido do touro que ganhava vida no ritual de adoração a uma falsa divindade. O texto diz que esses homens permaneceram fiéis quando Antipas foi assado vivo em nome do Evangelho. Veja, você permaneceria fiel se tomassem um membro dessa igreja e assassem vivo e queimassem ele até a morte, porque se recusou a se dobrar a Roma? E então fica a promessa que você pode ser o próximo. Talvez a sua fé se abale um pouco. Você que, sabe, a gente está muito acostumado a vir para a igreja de forma quase que turística. A gente não escolhe as roupas que facilitam que a gente corra. Você vem de salto, você vem bonitinha, maquiada, a gente vem com uma roupinha que seja um pouco mais agradável. Esses cristãos, eles iam para o culto cientes que a qualquer momento alguém poderia ser tomado para ser queimado vivo numa praça, para ser assado dentro de um touro. Essa é uma forma de viver a fé absolutamente diferente daquilo que a gente está acostumado. A declaração de que Jesus é o único Senhor custaria a vida deles. Eu gosto de 1 Coríntios 12:3, porque é um texto que a gente interpreta muito mal. É um texto que diz assim: quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Esse é um texto que parece um pouco perdido em 1 Coríntios 12, e às vezes a gente pergunta, ninguém pode dizer, por meio do Espírito, que Jesus é maldito, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pela atuação do Espírito. E a gente lê esse texto e acredita que Paulo está falando de alguma coisa sobre o culto, sei lá. Mas quem é que vai dizer que Jesus é maldito dentro de um culto? É improvável. Ele está falando justamente dos contextos de culto imperial. Ninguém que tem o Espírito Santo pode chegar diante das forças romanas e amaldiçoar Jesus. Porque nós temos o Espírito. Eles vão olhar para nós e dizer, amaldiçoe Jesus, diga que Jesus é anátema, ou lhe mataremos, ou lhe queimaremos dentro do touro, como fizemos com Antipas. Quem tem o Espírito é aquele que não consegue dizer anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém consegue, diante da possibilidade de morte, da possibilidade de perder a sua vida, ninguém pode dizer, Jesus é Quírios. Jesus é Senhor, não é César, não é o procônsul romano, não é a cidade de Roma, não são os deuses pagãos, Jesus é Senhor. Ainda que isso custe a minha vida, ninguém pode dizer isso,
senão pelo poder do Espírito de Deus. Como nós podemos permanecer fiéis, irmãos, diante da perseguição? É unicamente pela atuação do Espírito. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força humana, é unicamente pela atuação e pelo poder poderoso do Espírito, nos dando força para permanecermos fiéis diante de um mundo que nos odeia e que nos persegue. Declarar Jesus é o Senhor aqui dentro é fácil. Difícil é dizer que Jesus é o Senhor na faculdade, às vezes no trabalho, na família, nos relacionamentos ou em ambientes onde nós seremos realmente prejudicados por isso. Sofreremos, irmãos. Jesus não nos prometeu uma vida boa. Não prometeu que seríamos aceitos pelo mundo. Não prometeu que construiríamos impérios ou sociedades. Usamos até como argumento apologético, o cristianismo construiu a sociedade ocidental, aleluia. Mas não há nenhuma promessa de que nós seremos sempre unanimidades nas sociedades, ou que continuaremos sendo aceitos politicamente. Há um mundo no Oriente que zomba de nós. Eu li recentemente uma discussão envolvendo muçulmanos, e um muçulmano acusando alguns cristãos e dizendo: a sociedade de vocês fracassou. E o argumento deles, apologético contra nós, é que a nossa sociedade, o nosso projeto de sociedade, não é tão bom como o projeto de sociedade deles. Sabe qual é o erro? É se a gente achar que essa é a nossa batalha. É de termos um projeto de sociedade superior. A verdade é que muitas vezes a nossa sobrevivência e a nossa pureza vem quando estamos em uma sociedade que quer nos assar vivos. E permanecemos fiéis aí. Nós adoramos um Cristo que nos amou por meio do sofrimento. O sofrimento não significa que Deus nos abandonou. O sofrimento não significa que não estamos sendo cristãos de verdade. Essa igreja foi fiel, mesmo quando membros estavam sendo assados vivos. É uma batalha intensa, absurda, inconcebível para nós, irmãos. Mas essa não era a verdadeira batalha deles. Esse não era o verdadeiro combate. Eles estavam vencendo essa guerra. Eles estavam dispostos a morrer diante da perseguição romana. Sabe do que é que eles não estavam dispostos? A excluir os imorais de dentro da igreja. Sabe do que é que eles não estavam dispostos? De não dar ouvidos àqueles que tinham pregações de licenciosidade sexual. Sabe o que é que eles não estavam dispostos? A serem santos. Estavam dispostos a morrer, mas não estavam dispostos a viver. Eles estavam aprendendo a morrer por Jesus, mas eles estavam esquecendo de viver por Jesus. O texto diz a partir do versículo 14, de que eles venceram os inimigos externos, mas estavam perdendo para os inimigos internos. É que ele fala de Balaão e de Nicolau. Verso 14, ele diz: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Se você não se lembra, em Números 22, 23 e 24, nós temos a história de Balaão e de Balaque. Balaão foi um profeta que não era judeu, era gentil, que foi consultado por Balaque, rei de Moabe, para que lançasse maldições contra Israel. A história diz que Deus aparece a ele, ele se dobra, então ele não tem coragem de trazer essas maldições, ele não consegue amaldiçoar Israel, mas ele então tem outra estratégia. Em Números 25, nós lemos que os israelitas foram sucumbindo à imoralidade com mulheres pagãs e à idolatria a Baal. E é só em Números 31 que nós vamos descobrir, porque Moisés escreve isso, que isso acontece por causa do conselho de Balaão. Ou seja, Balaão profetizou, não teve coragem de profetizar contra Israel, mas então aconselha Balaque a fazer com que o povo casasse com as mulheres pagãs para que a idolatria entrasse dentro de Israel. Ele não amaldiçoa Israel, mas ele encontra o caminho para que Israel fosse amaldiçoado, por meio da imoralidade sexual, por meio de casamentos mistos. Estes aqui, dentro da igreja, estavam levando o povo de Deus a participar de imoralidade e de paganismo. E essas duas coisas estavam muito próximas. Lembre que naquele tempo a prostituição cultual acontecia dentro do templo, em que quando você entrava no templo de adoração a outros deuses, havia antessalas onde se praticava atos sexuais com sacerdotes e sacerdotisas em adoração a essas falsas divindades. O que acontece, talvez você não saiba, é que toda a vida romana acontecia nos templos.
As festas eram nos templos, os aniversários eram nos templos, as festividades eram nos templos, os casamentos eram nos templos. A vida social acontecia no pátio desses ambientes, com bastante falsa adoração, bastante idolatria. Acontece que havia na igreja irmãos, aparentemente irmãos, pregadores, que influenciavam o povo, assim como Balaão influenciou, a comer da comida sacrificada aos ídolos. Isso representava que eles estavam indo no templo para participar da adoração e do sacrifício aos falsos deuses e participar da imoralidade, da sexualidade livre que se dava dentro desses ambientes. Cristãos podiam comer qualquer comida, esse não era o problema não era a comida. O problema era a imoralidade e a falsa adoração. Cristãos não podiam participar do sacrifício a outros deuses. Cristãos não podiam participar da imoralidade. Os cristãos estavam dispostos a morrer. Estavam, de fato, morrendo. Mas mesmo assim, estavam vivendo vidas que não representavam a pureza de santificação que realmente glorificava o Senhor. A gente, às vezes, olha para a história dos mártires e tem uma visão um pouco idealizada dos nossos heróis do passado. Mas é engraçado que muitos irmãos acreditavam naquele tempo que eles poderiam ser salvos pelo martírio. Então, pessoas, muitas vezes, viviam vidas promíscuas, mas acreditavam que se entregassem ao martírio, a serem mortos por Roma, seriam perdoados da sua vida de prostituição. Há sermões dos pais da igreja que dizem para o povo: você não pode achar que vai viver a vida que quiser e então ser martirizado e ser salvo por isso. Martírio não salva, eles tinham que pregar. Porque você pode estar disposto a morrer por Jesus sem estar disposto a viver por Jesus. Sem estar disposto a viver uma vida de santidade. Viver na vida como se suas práticas não importassem. Viver na vida como se a sua fé não importasse. Nós temos um Deus que não é o mesmo Deus do mundo. Nós temos o Deus que não é o mesmo Deus das religiões pagãs. E muitos de nós acreditam que podem viver a mesma vida do mundo, adorar os mesmos deuses do mundo. Que acham que tanto faz, nada a ver, pastor. Esse é o argumento apologético mais cabal. A gente argumenta, fala, prega, ensina, e a pessoa olha e diz: nada a ver. É o argumento coringa, para desarmar todos os pastores. Nada a ver. E aí você tem crentes que acham normal cantar música para orixá, que acham normal ir para a oferenda de Iemanjá na praia, artista cristão que vai em casamento católico cantar Ave Maria, cristão que não vê problema em participar de missa, cristão que não vê problema de ir em culto afro, culto da Umbanda, da Quibanda, do Candomblé. Não, pastor, fui para conhecer, porque meu colega de trabalho me chamou. Como se não importasse, como se o trono de Satanás não existisse, como se falsas religiões não existissem, como se a falsa adoração não existisse, como se não houvesse o único Deus verdadeiro a quem nos prostramos. Cristãos que acham tudo bem participar de festa de padroeira, como se fosse uma coisa neutra, quando, na verdade, nós estamos diante de um mundo onde Satanás atua, onde o diabo age, onde o trono de Satanás está posto, onde a nossa fé não é a fé dos ímpios, dos pagãos, daqueles que não seguem o único Deus verdadeiro. Onde as nossas práticas não são as práticas daqueles que seguem outras adorações. É isso que ele vai dizer no verso 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Eu já falei sobre isso, os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, que viviam uma seita pseudo-cristã, onde havia sexualidade livre também, onde havia uma vida de promiscuidade em orgias. Éfeso foi elogiada por não tolerar a doutrina dos nicolaítas. Essa igreja possui membros que seguem a doutrina dos nicolaítas. Isso significa que havia membros da igreja vivendo em práticas de profunda imoralidade. A mesma igreja que possui um mártir, possui pessoas em orgias, em sexo livre, em promiscuidade. Irmãos, nós não podemos achar que a fé pode ser terceirizada. Minha igreja envia missionários para o Oriente Médio. E você pode mesmo assim ser um viciado em pornografia. Minha igreja possui homens fiéis. Olha a fé do fulano. Veja, irmão Zé Wilson, idoso, sobe aqui quase cego e recita a palavra de Deus, aleluia, amém. E você ainda pode ser um canalha que vai para o inferno, contemplando a fé dos outros.
Porque ninguém pode ter fé por você. Meu pai é muito crente, minha mãe é muito crente. Terceira geração de missionários. Quarta geração de pastores. Excelente, que bênção. E você ainda pode ser um adúltero. Você ainda pode ir lá destruir o seu lar, você ainda pode acabar com a sua família. Achando que a fé de quem está do seu lado substitui a sua própria fé e o seu próprio relacionamento com Deus. Uma igreja real que ama o Senhor não pode viver dos pequenos momentos extraordinários, de ofertas extraordinárias, de eventos extraordinários, de envios extraordinários. Uma igreja real é a igreja onde é alastrada a pureza, a vida de fé e de fidelidade ao Senhor. Pureza sexual é importante, santidade é importante, o modo como vivemos a nossa vida importa. Não estamos aqui só pelas ideias. As ideias afetam também a nossa prática. Somos salvos pela fé, mas a fé que é uma fé viva, é uma fé que vira obras também. Uma igreja verdadeira não pode aceitar como normal o sexo antes do casamento, a pornografia, o adultério, o divórcio, como se fossem práticas comuns da igreja. Nós não seguimos a doutrina dos nicolaítas. Nós não seguimos o conselho de Balaão. Nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, que nos cobra uma vida de fidelidade. Há dois grupos problemáticos aqui, então. Nós temos líderes ímpios, os que sustentam a doutrina de Balaão, e há seguidores desses líderes ímpios, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Deus vai responsabilizar a todos. Devemos levar a sério o zelo envolvendo a liderança e os seguidores da liderança. Devemos levar a sério aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado e o modo como a igreja pratica aquilo que é ensinado. Nós temos que ter atenção porque Cristo virá e quando Ele vier, Ele virá com uma espada para separar joio do trigo, aos mártires e aos imorais. Na mesma igreja, lado a lado, ceando juntos, apertando a mão no momento de comunhão. Há aqueles que morrerão pela fé e aqueles que serão mortos em sua fé por causa do pecado. Qual é a nossa postura, irmãos? É a mesma sempre. Portanto, verso 16. Arrependa-se. Querido, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você escapar da espada, Manaim. Ainda dá tempo de que o Cristo que vem com a espada não lhe alcance com a sua espada. A igreja deve se arrepender dos hereges e dos imorais que ela tolera em seu meio. Por isso que disciplina eclesiástica é tão importante. Por isso que o cuidado por não permitir o pecado impenitente é tão importante. Porque há um Cristo que virá, e que virá com espada, que virá sobre nós. Querido, isso é muito sério. Se não, diz o texto, verso 16 ainda, irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus vai lutar contra os de dentro da igreja. Você tem medo da espada romana? Você não tinha que temer a espada romana. Se você está vivendo uma vida sem arrependimento, se você tem vivido uma vida de pecado, a espada que virá não é a espada do procônsul de César. A espada que virá é a espada de Jesus Cristo. Ele virá e ele virá sem demora com a espada que sai de sua boca. Lutar aqui literalmente significa guerrear. Deus vai nos punir se formos coniventes com a heresia e com o pecado. Há um comediante americano chamado Bob Hope. Ele disse uma vez: a boa notícia é que Jesus está voltando. A boa notícia é que Jesus está voltando. A má notícia é que ele está muito bravo. Querido, Jesus está voltando. Ele está voltando com espada. Jesus está voltando. E Jesus está chateado. Jesus está voltando. E ele não volta com um sorriso no rosto. Ele está voltando com uma espada. E essa espada virá contra aqueles que escolheram viver em licenciosidade. Mesmo rodeado de mártires. Mesmo diante de homens santos, mesmo diante de uma boa comunidade, preferiram escolher os líderes que faziam comichão no ouvido, preferiram escolher os conselhos dos mundanos, preferiram se entregar ao pecado e à licenciosidade. E por isso encontrariam o Senhor. Por isso encontrariam aquele que vem com a espada. Mas há arrependimento, irmãos. Há um caminho de arrependimento
Há um caminho para aqueles que ouvem, que receberão uma pedra e um maná. O texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Veja, os ímpios estavam indo no templo para adorar os falsos deuses, comer das comidas que eram sacrificadas aos ídolos. Mas nós, se vencermos, se ouvirmos o que o Espírito diz, se nos arrependermos do pecado, há um maná escondido reservado para nós. Há uma lenda judaica de que o maná que foi guardado dentro da Arca da Aliança, permaneceu dentro da arca quando a arca foi levada para o Senhor, e que esse maná escondido seria devolvido ao povo. Significa que nós participaremos da presença de Deus nessa era messiânica, em um banquete que está reservado para nós. E há também uma pedra branca. Diz: também lhe darei uma pedrinha branca, e esta pedrinha, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muitos teólogos brigam sobre o que significa essa pedrinha branca. Uma das grandes possibilidades é que é uma referência às pedras que eram usadas como bilhetes de entrada nas festividades romanas. Jesus está dizendo: vocês não podem participar das festas e dos rituais dos templos pagãos, mas há uma festa que te aguarda. Há uma festividade que te aguarda, e nesta festividade haverá um maná. Um dia você entrará na antessala do templo, um dia você estará no templo celestial, um dia você vai participar da vida de Deus nesse altar. Não tema não participar daquilo que o mundo nos convida. Não tema perder os prazeres da sexualidade, a alegria da lascívia. Não tema perder o consolo das conversas indecentes. Haverá um banquete à sua disposição. Há um prazer à sua disposição, há um convite à sua disposição. Você pode ser excluído pelo mundo, você será aceito na festa de Deus. Vale a pena morrer dentro de um boi flamejante. Vale a pena não curtir os prazeres dessa vida. Vale a pena casar virgem. Vale a pena ser fiel ao único homem, à única mulher. Vale a pena esconder dos seus olhos aquilo que é indecente. Vale a pena, porque há uma recompensa que nos será dada em Cristo e um prazer que nada neste mundo poderá imitar. Porque quando o encontrarmos, quando vencermos, há uma pedra, há um convite, há um maná, há um nome. Sobre esta pedra há um nome que só Deus conhece. O texto diz que nós seremos chamados por um novo nome e que a boca do Senhor designará esse nome em Isaías 62. Assim como Jacó teve um novo nome, como Abraão teve um novo nome, um dia nós seremos chamados por um novo nome, que será fruto dessa intimidade entre nós e Deus, onde Ele nos chamará por um nome, onde finalmente a nossa identidade será plenamente manifesta. E nessa luta pela nossa identidade desse lado da eternidade, onde somos constantemente chamados para negar quem somos, um dia realmente seremos aquilo que Deus intenta que sejamos, por meio do seu amor e da sua graça. Mas se você não for dos arrependidos, você não terá um nome, não terá um convite, não terá um banquete, só terá espada. Só haverá uma espada cortante vindo da boca de Deus, se você não se dobrar a Ele agora. Permita-me concluir. Jesus está voltando, irmãos. Ele está voltando com uma espada. Ele não está muito feliz. Quando em Números 22, Balaão estava andando para amaldiçoar Israel, o texto diz que Balaão viu o anjo do Senhor parado no caminho com uma espada desembainhada na mão. O que Balaão fez? Você lembra? Balaão se curvou. Ele para e se curva. Quando Deus aparece com espada, você não fica de pé. Você não sustenta seus próprios ideais. Você não vive como você quer. Quando Ele vem com a espada, você para e você se dobra. Como impedir que Ele venha com a espada sobre nós? É através do arrependimento. É através de julgarmos os pregadores do pecado que vivem no nosso meio. É através de evitarmos a vida de pecado impenitente que está ao nosso redor. Essa era uma igreja que estava disposta a morrer por Jesus, mas não estava disposta a viver por Jesus. É como alguns maridos que dizem que eu pularia na frente de uma bala pela minha esposa.
e bradam Efésios 5 como um tipo de bandeira: eu vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja, eu vou morrer por ela se eu precisar. Mas vivem em um casamento de qualquer jeito, como se a perspectiva de que talvez morressem pela esposa lhes permitissem viver uma vida conjugal displicente. São homens que morreriam pela esposa, mas não vivem pela esposa. Que dizem que dariam tudo pela esposa, como um ato único, em um único momento, se houvesse uma bala para se jogar na frente, o que provavelmente não haverá. Quando, na verdade, morrer pela esposa é um ato diário de serviço e de entrega. Esses crentes queriam morrer por Jesus, mas não queriam ser fiéis ao cônjuge por Jesus. Esses crentes queriam morrer por Jesus, mas não queriam casar virgens por Jesus. Esses crentes queriam morrer por Jesus, mas não queriam largar a pornografia por Jesus. Eles morreriam dentro do boi, aleluia, mas queriam viver qualquer vida. Pérgamo nos ensina que a fidelidade extrema não está apenas no martírio sendo assado pelo Império Romano. A fidelidade extrema está em aguentar os impulsos da imoralidade, os descontentamentos da vida doméstica, os convites para uma vida que ignora que Cristo está vindo e que Ele está bravo. Se queremos viver por Jesus, devemos viver como quem morre por Ele. Se dizemos que morremos em Jesus, isso vai refletir no modo como vivemos a nossa vida. Porque Ele vem para lutar, Ele vem sem demora. Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque a Tua palavra nos alerta e nos convida ao arrependimento, nos convida a mudarmos, nos convida a vivermos de modo que glorifique o Teu nome. Te louvamos porque não vivemos em perseguição, Senhor. Te louvamos porque nós não estamos com medo de sermos queimados e tostados pelo Império Romano. Mas Deus, quantos Balaões, quantos Balaques, quantos Nicolais não nos convencem que tudo bem, é só uma vez, é só agora, ninguém vai saber e se ninguém souber, ninguém vai se ferir. Ó Cristo, o Senhor sabe. E há uma espada que vem sendo brandida por Ti, que sairá de sua boca para condenar aqueles que vivem sem arrependimento. Traz, Senhor, por meio do Teu Espírito, arrependimento para os nossos corações. Nos impede de ir para o caminho do mal. Nos ajuda a viver vidas que realmente representem a Tua vontade. Eu imploro, Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito se manifestem nessa igreja, evitando que andemos no caminho do mal. Assim eu oro, no santo nome de Jesus. Amém.